Olá, povo! Sextou significa que hoje é dia do nosso primeiro vídeo do Sextou com S de Socializando o Conhecimento. Hoje a gente vai falar sobre desigualdade social, que foi o tema que vocês votaram lá no Instagram, que foi mais votado. E antes de começar, eu quero falar o motivo, que me levou a fazer esse vídeo e os próximos que virão se o projeto der certo. A gente está vivendo numa época de muita desinformação, de muita disseminação de fake news, que fica cada vez mais difícil a gente conseguir levar informação e formação de qualidade para as pessoas, que na maioria das vezes não têm acesso, principalmente daquele conhecimento que é produzido na universidade. Então, esses vídeos que eu vou fazer, eles têm o intuito de tratar sobre temas do nosso cotidiano, coisas que a gente vive no nosso dia a dia, na realidade, tentando trazer informações que são verídicas e que possam nos auxiliar a sair um pouco do senso comum e pensar os problemas da nossa realidade de uma maneira mais concreta, para que a gente realmente, para além de refletir, possa ter ferramentas para poder intervir. Então, é isso. Como eu já falei, hoje a gente vai falar sobre desigualdade social e eu quero começar passando aqui uma reportagem para vocês. Fechou? O número de bilionários dobrou na última década e eles têm mais riqueza que 60% da população mundial. É o que revela o novo relatório da Oxfam, uma entidade que reúne 19 organizações não governamentais do mundo todo. E como é tradição, a ONG aproveitou a chegada da elite global ao Fórum Mundial em Davos, na Suíça, para apresentar os dados. Em seu mais novo relatório, a ONG alerta: a desigualdade atingiu níveis recordes. O 1% mais rico do mundo tem mais do que o dobro da riqueza de quase 7 bilhões de pessoas. O número de bilionários dobrou na última década e os 2.153 bilionários têm juntos mais dinheiro do que cerca de 4,5 bilhões de pessoas, o equivalente a 60% de toda a população do planeta. O relatório. Então, a desigualdade social, como vocês puderam ver no vídeo, ela é um fenômeno que afeta o mundo todo. Alguns países sofrem mais com esse fenômeno porque a discrepância entre as pessoas que estão na extrema pobreza e as pessoas que são muito ricas, ela é gigantesca. O Brasil é um exemplo desses países que tem um dos maiores índices de desigualdade social. Mas o que eu quero trazer aqui nesse vídeo é uma discussão para além do que seja desigualdade social, porque todo mundo, de alguma forma, sabe o que é desigualdade social, porque a gente convive com ela. Nós assistimos nos jornais, nas novelas, nos filmes, nós vemos isso no nosso dia a dia. O que é fundamental, então, da gente tratar sobre a desigualdade para poder avançar nessa discussão? Primeiro, quais são as bases que determinam a desigualdade social na nossa sociedade e por que é que ela é um fenômeno que causa tanto sofrimento e é tão injusto, mas a gente naturaliza e na maioria das vezes acaba acreditando que é uma situação que não, muito pelo contrário, não é injusta, mas é natural de se acontecer. Bom, a partir disso, vou trazer mais um dado para a gente iniciar essa discussão. Por exemplo, no Brasil, a Infomoney trouxe essa reportagem que agora de fevereiro desse ano. Para você estar entre 1% mais rico, você precisa ganhar R$68 mil. E esse 1% mais rico, ele tem a quantidade de dinheiro que representa metade do que todo o resto da população do Brasil. E por que é que quando a gente assiste essas reportagens e vai ler sobre assuntos que tratam da desigualdade, a gente não se ouve falar em eliminação das desigualdades, mas no máximo de redução das desigualdades? Porque no sistema capitalista de produção não há a possibilidade de se eliminar as desigualdades sociais. A base do sistema capitalista é a exploração e a acumulação de capital. Por isso que a gente não consegue falar, por exemplo, de um capitalismo humanizado ou de um capitalismo que seja sustentável. Por quê? O próprio sistema, ele se estrutura nessa contradição de exploração e acumulação. Na medida que a gente tem, por exemplo, um aumento de salários para que todas as pessoas pudessem viver tendo condições dignas, e poder usufruir de toda a riqueza que é produzida no mundo, o sistema quebra. A lógica do lucro, ela é essencial para que todo o sistema funcione. Então, quando a gente fala, por exemplo, em crise do capitalismo ou em crise econômica, essas crises, elas representam justamente uma queda nas taxas de lucro. E o que é que a gente tem quando a gente tem momentos de crise, como, por exemplo, agora que a gente está vivenciando? Uma extrema
a redução das condições de vida da maioria da população. Ou seja, para que o sistema volte a se movimentar e garantir as suas taxas de lucro, é preciso retirar mais ainda os direitos, as condições de vida e as condições de trabalho da maioria da população. Como que eu vou demonstrar isso para vocês? Vou trazer agora outras reportagens que são do ano passado. O UOL Economia, de outubro de 2019. Ela traz que o número de milionários no Brasil cresceu em 19,35%. Isso significa que o Brasil ele teve um crescimento de números de milionários. E em 2019 foi um ano que a gente já estava considerando um ano de crise. Então, como que é possível? Se a gente está num momento de crise, todo mundo está tendo salário reduzido, emprego formal, justificativa de reforma trabalhista, falando que a gente precisa escolher entre ter empregos ou ter direitos. E o número de milionários continua subindo. E aí eu vou trazer outra reportagem, também de 2019, do El País, já de novembro, que mostra que a extrema pobreza no Brasil ela aumentou e a gente chegou a um número de 13,5 milhões de pessoas em situação de miséria. Para ser considerada a situação de miséria, as pessoas têm que ganhar R$145 por mês ou menos. 13 milhões e meio de pessoas ganhando R$145. No mesmo ano que o número de milionários cresceu 19%. Mais ainda, outra reportagem. O Valor Econômico, nesse ano, fevereiro de 2020, trouxe a reportagem mostrando que os grandes bancos no Brasil, eles tiveram um lucro recorde no ano de 2019, que é considerado o maior lucro da história. A conta não fecha, pessoal. Para esse pessoal continuar ficando rico, enquanto tá todo mundo ficando pobre, algo muito errado tá aí. E aí, aí que a gente mostra como que a lógica do sistema ela é perversa e ela funciona muito bem. A desigualdade não é um fenômeno que é natural. Ela é um fenômeno que é produzido socialmente e historicamente. Ao longo de toda a história da sociedade, a gente tem tipos de civilizações específicos, modos de produção da vida específicos. Então, esse é um movimento de formação de consciência, que as ideias da classe dominante, elas se expressam como a realidade da sociedade. Isso a gente chama de ideologia. Mas esse tema da ideologia especificamente, a gente vai discutir em outro vídeo, é justamente a processualidade histórica das relações sociais. Que significa dizer que a gente tem que realmente acreditar que isso é natural, para que a gente não questione as estruturas e, quando questiona, a gente encontre resoluções que são pontuais, mas que não mexem na estrutura do sistema. Por exemplo, as sociedades que eram escravocratas, elas precisaram naturalizar a ideia de que pessoas negras eram inferiores a pessoas brancas. E era natural naquele tempo essa afirmação. Isso servia para que uma pequena minoria, que eram os donos de escravos, justificasse a escravidão. E isso mudou. Não foi um processo que se deu de um dia para o outro e que foi fácil. Ele necessitou de muitas revoluções para que isso acontecesse. E também ele tem resquícios até hoje, porque como a gente pode ver, a sociedade hoje ela ainda tem preconceito pela cor de pele, as pessoas negras elas ainda ganham menos, elas ainda fazem parte desse quadro de desigualdade social. Então, mas a escravidão, da forma como ela era, ela foi abolida. O sistema capitalista, ele desenvolveu um tipo de escravidão que ele é muito mais elaborado, porque nele a gente acredita que é livre. A principal premissa para sustentar esse sistema e justificar as estruturas de exploração é a premissa da igualdade e da liberdade, que os sujeitos são todos iguais perante a lei e que eles são livres, mas livres para vender e comprar, livres para trocar mercadoria, não liberdade enquanto liberdade humana. Então essa liberdade, essa igualdade, elas são meramente formais para justificar a exploração e para fomentar mesmo a ideologia da classe dominante.
Quando essa ideologia ela não funciona e as pessoas começam a questionar essas estruturas de exploração, a sociedade capitalista ela tem outro aparato, que é o Estado. O Estado ele é um mediador desse conflito de classes, dessa relação antagônica que se estabelece. Então, muitas vezes a gente pensa, poxa, mas polícia só prende pobre. Lei só funciona para pobre. Rico não fica preso. Justamente porque a principal função do Estado é defender e garantir a propriedade privada, que é protegida pelas leis. Isso é muito complexo para a gente explicar num vídeo rapidinho, mas talvez num próximo a gente pode falar só sobre a estrutura estatal. A função de indivíduo, que é fundamental para a gente justificar as desigualdades sociais no capitalismo hoje, ela só nasce, por exemplo, com o surgimento do homem liberal no Renascimento. Então, antes disso, a gente não tinha concepção de indivíduo, de particularidades, não tinha essa separação entre o que era público e o que era privado. E isso é o que hoje faz a gente justificar, por exemplo, as desigualdades e dizer que uma pessoa ela não consegue chegar a um certo nível social porque ela não se esforçou o suficiente. Isso se manifesta tanto na esfera da aparência, porque se todo mundo que se esforçasse conseguisse melhorar as suas condições sociais, a gente já teria um mundo bem melhor. Porque não dá pra dizer que um trabalhador que trabalha 8, 10, 12 horas por dia, de segunda a sábado, estuda, dá seus pulos, pegando 3, 4 ônibus por dia, ele não se esforça o suficiente. Tem que existir condições pré-determinadas para que eles realmente não consigam chegar. Essa reportagem do El País aqui, por exemplo, mostra que as pessoas mais pobres no Brasil, elas podem levar até 9 gerações familiares para poder atingir o status de renda média no Brasil. 9 gerações, ou seja, seu pai, seu filho, 9 gerações. Então, significa que o esforço individual, ele não muda uma questão que é social, que é estrutural e que depende de uma mudança coletiva. Porque não adianta aquilo que a gente vê, por exemplo, nas reportagens, todos os dias no jornal. O fulano que era extremamente pobre, pegava livro no lixão, estudou, hoje conseguiu formar em medicina. Ter conseguido não muda o fato de que outros milhares nunca vão conseguir. Ter conseguido não justifica o fato de outros milhares terem se esforçado da mesma forma e não conseguirem. E mais, conseguir dessa forma, precisando ter todo esse tipo de sofrimento, não devia ser louvável da forma que isso é colocado. Deveria ser bonito da gente ver que todos tivessem condições iguais. Porque as famílias que são ricas, elas não precisam se esforçar. Então por que o esforço do pobre é bonito e o não esforço do rico, ele não é nem questionado? Por que a gente não questiona isso? Justamente por esse processo de naturalização e de individualização que a gente vivencia. A gente precisa conhecer quais são essas raízes para compreender e, sobretudo, tentar mudar isso. Tem que mudar isso aí. Mas, enfim, para terminar, é justamente isso que eu queria trazer nesse vídeo. A gente começar a questionar as bases daquilo que a gente fala que é natural. Porque quanto mais a gente fala que algo é natural, vocês podem ter certeza que não é. E que as lutas individuais, por mais que elas sejam importantes, elas não são suficientes, é fundamental. Enfim, ao longo do vídeo eu coloquei algumas citações, né? As reportagens eu vou colocar os links para vocês. E o espaço está aberto para a gente discutir. Quanto mais a gente discutir, melhor a gente elabora essas questões. Vou tentar toda semana realmente fazer os vídeos sobre temas da nossa cotidianidade. E espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá aquela forcinha. É isso, gente. Vamos sextar agora.